sou Paulo Arco, dramaturgo e diretor teatral da Bahia. Eu inicio minhas atividades, minha trajetória no teatro profissionalmente no ano de 1984 e foi justamente esse meu primeiro livro de poemas, né, o Até Delirar, que eu queria transformar num roteiro cênico em 84. Convidei o diretor teatral Luiz Marcuz, que era uma referência para mim do teatro, né, em Salvador, para que ele fizesse esse roteiro. E ele me convenceu que quem tinha que fazer o roteiro era eu. E foi assim que nasceu o Dramaturgo, né, da necessidade de transformar esses poemas num roteiro cênico que a gente pudesse construir um espetáculo para o lançamento do livro. Vendeu muito o livro ficou muito conhecido. E em função disso, Paulinho me convidou com o grupo Artes e Mães para montar outro espetáculo chamado O Banquete, no Museu de Arte da Bahia. Em 1987, nasce a Companhia Avatar. A gente monta um espetáculo na sala do Teatro Castro Alves chamado A Confissão. Falava sobre tortura, eu estava muito influenciado pelos estudos sobre a ditadura militar no Brasil, né? Então a gente tinha que ir para a Polícia Federal entregar uma cópia do texto. Isso podia levar de 1 a 3 meses para você receber o texto, e no texto vinha indicação etária, já escrito, é proibido para menores de 18, proibido para menores de 16. Mas isso era o menor dos problemas. O maior dos problemas é quando eles cortavam o texto. Simplesmente eles chegavam e diziam, página 12 cortada, não pode ir a página 12. E às vezes o texto ele tinha que sofrer também outra censura no estado que você ia se apresentar. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? A gente circulou muito com Até Delirar, então toda cidade que eu chegava tinha que ir de novo ao departamento de censura e dizer, ó, vou estar em cartaz, e eles tinham que ver o ensaio. Após a censura do texto, um censor sentava na plateia e você fazia um ensaio geral para aquela pessoa, um funcionário pago com dinheiro dos impostos, né, que é contratado para censurar espetáculos. Em 88 eu estreio Morangos Mofados, aí já não tinha mais essa censura, né? E as coisas, claro, melhoram muito. Morangos Mofados foi um espetáculo feito no Brasil, de Belém até São Paulo, Goiânia. A gente fez muitas capitais, cidades do interior. Foram 3 anos em cartaz. Todos esses espetáculos a gente circulava pelo interior. À medida que a gente circulava, a gente fazia também formações, então atividades formativas, porque eu via muito potencial, pessoas com muito potencial, né, com o que se chama de talento, né, mas às vezes com uma necessidade de técnica, de aprendizagem. Então eu comecei a fazer isso em muitas cidades, né. Em Irecê eu estabeleço isso de uma forma mais sistemática, né. Em 2009 eu crio o que se chama Núcleo Caatinga de Teatro. Em 2012 nasce o Festival de Teatro da Caatinga. O Festival de Teatro, por isso da Caatinga, que abordasse e que focasse as temáticas, as estéticas relativas ao sertão, com grupos do sertão. E ele seria itinerante. O que acontece? No primeiro ano desse festival em Irecê, a resposta do público foi tão forte, os atores da cidade se envolveram tanto com o festival, e o poder público veio nos procurar dizendo, vocês fazem a próxima edição quando? Eu digo, não tenho como fazer mais itinerante, porque essa cidade quer o festival. Ficamos em Irecê, estamos até hoje felizes da vida. O festival fez a sua 7ª edição este ano, em maio, né? Se internacionalizou, deixou de ser um festival regional, passou a ser estadual, passou a ser nacional. Com 4 edições a gente já tinha uma programação internacional. E hoje é o único festival de teatro internacional que a gente tem no interior do estado. Grande parte da programação do festival são atividades formativas, seminários, né, workshops. E temos outros profissionais que já vieram da França, da Espanha, da Colômbia, do Chile, para trabalhar com os atores de Irecê e região. Em 2022 eu tenho o 2º marco, né? Esse núcleo que vinha de 2009, em 2022 se consolida como um espaço de formação com um curso longo. Então ele começa em junho de 2022 e vai até janeiro de 2023. Justamente esse núcleo de atores que eu convido para fazer parte desse curso de formação são atores que já haviam trabalhado comigo e outros atores que eu gostava muito do trabalho e que queriam que viesse também trabalhar. É justamente este espetáculo que nós estamos aqui com o cenário ao fundo. Espetáculo A Experiência Horizontes do Tempo, em que a gente trabalhou os textos que são apresentados no espetáculo, são exatamente aqueles autores, né, os movimentos teatrais que nós trabalhamos no curso. Eu acho que o teatro enquanto linguagem, ele tem uma força tão grande, né,
que ele resiste a tudo, né? O teatro ia acabar porque tínhamos o rádio, o teatro ia acabar porque tínhamos o cinema, o teatro ia acabar porque tínhamos a televisão, o teatro ia acabar porque veio a Covid e agora é teleteatro. E eu estou aqui, nesse palco, fazendo teatro em Salvador. Eu acho que o teatro ele encontra seus caminhos, né? Porque ele é uma atividade que depende muito da relação humana. Então, enquanto alguém estiver disposto a ouvir o outro falar, né, sobre nós, o teatro vai seguir. Eu acho que existem questões objetivas que são as questões do teatro e o mercado, né? O teatro não é indústria cultural, o teatro não é reprodução em massa. A gente tem que entender isso. O teatro ele se dá na hora, no momento, com as pessoas presentes, né? É aí que eu disse, eu preciso ter o público e preciso ter os atores. O teatro é feito para o público e não para os atores ou para mim, o diretor. Eu acho que há um equívoco muito grande que foi alimentado pelo excesso de editais. Quando eu digo excesso, não é porque tem muito, não, e nem porque tem muito dinheiro. Eu digo é porque tudo virou edital. A gente não consegue ter um programa de apoio para os grupos no interior. E eu acho que em função disso, nós perdemos uma coisa fundamental, o elo com o público. Então os projetos não são feitos mais em função do público, os projetos são feitos em função de quem vai analisar os editais. Os projetos estão sendo feitos para as comissões de editais, não para o público de teatro. E você tem um afastamento. O grande problema do teatro no interior e da capital, hoje, nesse ponto estamos iguaizinhos, é a permanência do espetáculo. Se você tem um circuito montado para isso, os grupos começam a circular. Isso não só amadurece o trabalho do grupo, como ajuda a formação do ator, porque parte da formação do ator é estar nesse tablado, é estar nesse espaço. Então eu acho que é muito importante os festivais, com um espaço também de resistência, da gente se encontrar e se fortalecer. Nós todos saímos no festival fortalecidos, né? Porque não só porque apresentamos o trabalho, porque esse trabalho é remunerado, porque a gente é tratado com dignidade. Eu ouço muito isso dos grupos que vão ao Festival da Caatinga. Olha, a gente aqui está sendo tratado com muita dignidade. A palavra é essa, dignidade. Eu realmente acho que o edital não é a solução para muita coisa, né? Mas agora não se consegue enxergar outra coisa, porque eu acho que não há vontade política de se enxergar outra coisa. Quando você pega o recurso de um grupo de teatro, como o Teatro de Soleil, que tem 60 anos de criado, 60. Ele existe há 60 anos porque ele recebe subsídio do Estado. Ele não tem edital, é um programa, ele recebe. Então, ninguém faz só porque está na França. Faz porque tem as condições de fazer, né? Porque a França reconhece a atividade do teatro como atividade essencial para a vida, né? Isso foi declarado exatamente durante a pandemia, quando a gente viu onde as pessoas foram buscar refúgio, na cultura, na arte, né? Então eu acho que não é favor que o Estado faz, sabe? É investimento realmente público na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma das minhas preocupações sempre é o legado. É deixar os livros, é deixar os estudos, as peças e, como eu disse, passar o bastão para essa outra geração. Esses meninos têm, na maioria, metade da minha idade, né? Alguns menos ainda, 21 anos. Eu tenho uma atriz que trabalha comigo desde os 14 anos, que ela vem fazendo formações e está no núcleo. Então, assim, eu digo o tempo todo a eles, olha, eu tenho muito menos tempo para frente do que eu já tive para trás. Então, vocês vão ter que levar esse negócio. Então, segura esse bastão e corre, e segue em frente, entendeu? Andando, capengando, se arrastando, mas segue. Não deixe esse bastão cair no meio do caminho. Essa cena de dentro, ela não é a cena que acontece, mas que me atravessa, que permanece, que fica em mim. E essa tem sido uma experiência muito bonita desses espetáculos que a gente montou no núcleo, né? Porque tem ficado com as pessoas, elas levam consigo.